Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640, FM 94.9. E está começando a Estação Saúde desse sábado, 4 de junho de 2016. Hoje comigo, Kiane Sutelo, na mesa de áudio, nosso querido Norival Santos. Então, bom dia para você, ouvinte. E para começar bem esse sábado, o nosso colega Claudionei Costa tem uma música especial para o programa de hoje. Bom dia, Kiane. Bom dia, ouvintes do Estação Saúde. Hoje, 4 de junho, Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. E amanhã, 5 de junho, dia do aniversário do nosso Erasmo Carlos, o Tremendão, e dia também do meio ambiente. E para lembrar estas datas, 4 de junho e 5 de junho, vamos com a canção dele, o aniversariante do dia 5 de junho, Erasmo Carlos, o Tremendão, trazendo uma canção que fala um pouco disso, de como cuidar da criança, como educar a criança, e educando melhor as crianças, teremos o futuro melhor, tratando também do meio ambiente. Fica então com vocês, Erasmo Carlos e Sementes do Amanhã. Estamos no ritmo da Semana do Meio Ambiente e esse é o nosso tema de hoje. Participe do programa pelo WhatsApp 9366-0949 ou pela nossa página no Facebook, Estação Saúde Talk Show. E para esclarecer como o descuido com o meio ambiente afeta a saúde, nós estamos aqui com a médica Vanessa Cabreira, da Clínica Popular Central de Consultas. É um prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Então, para a gente começar a entender um pouco como os cuidados ou a falta de cuidados com o meio ambiente afeta a saúde, quais são os piores tipos de poluente para a saúde e que riscos eles apresentam? Então, os poluentes ambientais podem ser tanto os poluentes do ar, poluentes da água, os poluentes também dos rios, enfim, né? São os mais importantes. Do solo também. E quais são os que mais apresentam risco, assim? Nessa época do ano, acho que os que mais apresentam risco são os poluentes do ar, que vão acabar causando as doenças respiratórias, né? Então, por exemplo, as rinites, que podem evoluir para uma bronquite, asma, pneumonia, as infecções respiratórias, que são as mais prevalentes nessa época do ano. E tem como prevenir esse tipo de contato com esse ar poluente ou pelo menos minimizar esses danos? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o Brasil já está diminuindo um pouco a emissão de gases, né? Então, tentando melhorar a emissão de poluentes pelos carros, trocar um pouco os filtros dos carros para melhorar a qualidade do ar. Só isso já ajuda. Mas a gente, assim, de uma maneira prática, também pode ajudar bastante, por exemplo, mantendo o filtro do ar-condicionado limpo, né? Porque essa é uma das coisas que acaba trazendo bastante ácaro, acaba trazendo bastante impurezas, deixando o ar mais seco, e isso favorece que a gente tenha essas infecções também. E é uma coisa que a gente acaba não imaginando, né? Que uma coisa tão simples como limpar o ar-condicionado, como a luzinha do ar-condicionado piscando, pode ter esse tipo de problema na saúde. É bem simples, mas pode causar problemas bem sérios, porque o fato do ar-condicionado estar sujo, do filtro do ar-condicionado estar sujo, pode levar, primeiro, uma doença alérgica, né, como a rinite, em quem tem mais propensão, ou a asma também, em quem tem propensão, e isso pode evoluir para uma doença bem mais séria, como a pneumonia, como uma infecção respiratória, e a gente vê as emergências lotadas, né, nesses períodos mais frios, e uma coisa bem simples mesmo pode evitar esse tipo de problema. Sim, nós vemos muito também essa questão falam muito de grupos de risco hoje em dia. Para esse tipo de doença respiratória que é relacionada à contaminação do ar, também tem grupos de risco, crianças, idosos têm mais propensão?
Tem mais propensão. As crianças, porque não têm o sistema imunológico totalmente formado. Então, elas têm mais risco por conta disso. E os idosos, porque já tem doenças crônicas, alguns, né? Dá para se dizer a maioria. E porque o sistema imunológico, assim como das crianças não está totalmente formado, dos idosos já está funcionando há mais tempo, dá para se dizer assim. Então já não tem toda aquela pujança que teria de uma pessoa mais jovem. Então também tem dificuldade de responder ao ataque dos micro-organismos. Uhum. E nós vemos, por exemplo, no Japão, eles utilizam aquelas máscaras por causa da poluição. Como é que está o nosso nível de poluição aqui no Brasil? É correto? Muitas pessoas usam máscaras em função de doenças, mas é certo usar esse tipo de máscara aqui por causa do ar? É necessário? Eu acho que aqui a gente não chegou nesse nível ainda, né? A máscara a gente usa para evitar que as gotículas de saliva entrem em contato com outras pessoas, né? Seria aqui no Brasil para isso. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção respiratória, se a gente espirrar ou tossir sem colocar o cotovelo na boca, a gente recomenda que coloque o cotovelo, não a mão, né? Porque se coloca a mão, depois vai colocar a mão em outra superfície ou dá a mão para outra pessoa, favorece também a contaminação. O cotovelo já é mais difícil. Então, a máscara serviria para isso, para evitar que essas gotículas de saliva entrem em contato com outras pessoas. Em relação à poluição, acho que não chega a tanto, não é necessário usar a máscara para evitar que a poluição entre em contato com a fossa nasal ou com a própria boca, né? Então ainda não estamos Acho que ainda não estamos nesse nível. Ótimo. E a poluição da água, de que forma na prática ela influencia na nossa saúde? Então, a água, ela fica poluída geralmente pelo contato com o lixo, né? Que ele pode entrar em contato com a água através dos lençóis freáticos, quando a população vive perto de lixões, enfim. Ou então, em relação aos restos fecais, né? A contaminação pelas fezes. Aí, ou a pessoa se contamina entrando em contato com essa água pelo banho, ou com alimentos que são mal lavados, ou pelas próprias mãos, né? Que não lava a mão antes de ingerir o alimento. E tem alguma espécie de gravidade maior para as pessoas que têm baixa renda, por exemplo, que vivem com esgoto a céu aberto? É uma coisa que é bastante preocupante? Essas pessoas estão mais expostas a esse tipo de problema. Justamente por isso que eu falei, né? Elas estão mais expostas a essas impurezas, né? Ao lixo que fica a céu aberto, ao esgoto, consequentemente as fezes que estão nesse esgoto. Alguns dados dizem que bastante pacientes dão entrada nos hospitais por disenteria. Tem relação com isso? Ah, sem dúvida alguma. Essa é uma doença mais prevalente no verão, a disenteria ou gastroenterite. É bem mais prevalente no verão, mas também ocorre no inverno. E está relacionada com ou a ingesta de alimentos que não foram bem lavados, ou com o contato com essa água que não é bem... não foi bem fervida, ou não está bem... Tá sem impurezas? Isso mesmo, sem impurezas. Perfeito. E quais são tem algum outro tipo de doença grave que seja mais prejudicial à saúde, que é proveniente desse contato com o lixo ou com a água contaminada? Ah, sem dúvida. Em relação à água também existe a hepatite A, que é bem importante, né? Que também é transmitida através da contaminação pela água, fecal oral, que a gente diz, né? Então, em relação às fezes que são levadas até a cavidade oral, ou pela água, ou pelo próprio contato direto com as mãos. A otite externa, né, que é uma doença do ouvido, que é bem comum também, a gente chama de otite do nadador, mais comum no verão, mas também pode acontecer no inverno, pessoas que praticam hidroginástica, enfim. A cólera, que não é comum aqui no Brasil, mas também pode acontecer. Também existem aquelas outras doenças que são mais prevalentes em situações limite, por exemplo, a leptospirose, quando tem enchente, que
tem a ver com a urina do rato. Infelizmente, nós temos aqui no Rio Grande do Sul muitas ocasiões. Infelizmente temos, mas daí são mais pontuais, né? Específicas dessas situações. Perfeito. Então, nós temos uma pergunta aqui de ouvinte que está interagindo pelo WhatsApp 93660949. A Tereza do bairro Teresópolis pergunta: para os meus netos, eu posso dar água da torneira? Ou tem que filtrar? Como é que funciona? Então, Tereza, nem para os teus netos, nem para ninguém. A água não pode ser direto da torneira, porque a água direto da torneira ela pode estar contaminada por bactérias. Então, ou usar a água dessas bombonas, ou essa que a gente compra no supermercado, ou então uma coisa bem simples, que é possível de se fazer em casa e não tem custo, que é ferver a água por 3 minutos, depois deixar esfriar, colocar na geladeira, ótimo, tá pronta para consumo. Essa água, então, fervida, ela pode ser usada para preparo de alimentos, para qualquer utilidade? Para tudo, para beber. Perfeito. Então, Estação Saúde agora 10h10, 9 graus. Estamos aqui com a doutora Vanessa Cabreira, da Clínica Popular Central de Consultas, falando sobre os cuidados com a saúde e a relação com o meio ambiente. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Daqui a pouco, Sexo, Saúde e Prazer, às 10h30 da manhã. Apresentação Paulo Araújo. Bandeirantes. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Voltamos então com Estação Saúde, agora 10h13, 9 graus em Porto Alegre. E você confere então como equilibrar a saúde emocional e o meio em que vivemos, já que o nosso tema é a Semana do Meio Ambiente, no quadro Mente Sábia com a psicóloga Ana Cláudia Piazza. Mente Sábia, com Ana Cláudia Piazza. Bom dia a todos os ouvintes, eu sou a psicóloga Ana Cláudia Piazza e no Mente Sábia de hoje vamos falar sobre como a nossa saúde emocional pode ser afetada pela nossa relação com o meio ambiente. Afinal, estamos na Semana do Meio Ambiente, tema do programa Estação Saúde de hoje. Você há de concordar comigo que vivemos num mundo muito acelerado, onde não temos chance, muitas vezes, de respirar para não perder tempo, furar compromissos ou deixar de fazer coisas muito importantes. Aliás, pouco paramos para nos preocupar com a qualidade do ar que respiramos, diga-se de passagem. Comemos muita comida industrializada, usamos meios de transporte e comunicação modernos e rápidos, e fazemos isso apesar de sabermos que mais energia precisa ser gerada e consumida para dar conta. Tudo se torna válido em nome do conforto e da evolução da humanidade. Mas vamos parar para pensar um pouco. As exigências da nossa sociedade vêm esgotando os recursos naturais e resultando em danos ambientais. Eles colocam em risco a nossa própria sobrevivência, como é o caso da poluição do ar e das águas, do desmatamento e do crescimento das cidades de forma desenfreada. Isso ocorre sem a devida atenção ao saneamento
e cuidados básicos de saúde. Na nossa moderna e insustentável sociedade de consumo, corremos o tempo todo atrás da máquina. Nos alimentamos e dormimos mal, fazemos pouca atividade física, principalmente ao ar livre. E é assim que muitas vezes adoecemos, física e emocionalmente. Acabamos nos desconectando da natureza e das coisas simples da vida, como uma conversa com um amigo, uma caminhada ao fim da tarde para respirar e ver o pôr do sol, por exemplo. Nem nos damos conta que a nossa saúde também passa por termos hábitos mais simples, uma rotina menos extenuante e relacionamentos menos conflituosos. Mas o que fazer então para viver de uma forma mais saudável e consciente? Podemos começar pensando de uma forma mais ecológica, ou seja, na interação do ser humano e dos demais seres vivos com o meio ambiente. Perceber como as nossas emoções ficam ativadas quando estamos acelerados demais, pois ficamos irritados, ansiosos, com medo e às vezes até tristes por não conseguirmos alcançar nossos resultados. Vale também incentivar a alimentação mais saudável de nossas crianças, o consumo consciente, o reaproveitamento dos recursos, a reciclagem e a consciência coletiva. Mais do que discurso, o ser humano é movido por exemplos. Por isso, também é muito importante estimular desde cedo a consciência ambiental nas crianças, com ações como colocar o lixo no local adequado e até racionalizar o uso dos descartáveis. A nossa saúde emocional tem muito a ver também com nos sentirmos pertencentes a uma comunidade. Por isso, é muito importante percebermos que tudo na natureza faz parte de um conjunto e de um processo, que as coisas não existem isoladamente. Elas são construídas e destruídas e não aparecem nem somem de forma mágica. Isso nos torna pessoas mais responsáveis e passamos a ter um valor diferenciado e a considerar a importância dos demais nas nossas vidas. Por isso, reflita e promova a sua saúde emocional, cuidando também do ambiente onde você vive. Expresse as suas opiniões de forma assertiva e respeite a das outras pessoas. Procure ser solidário, favoreça o diálogo, seja tolerante e cultive as suas amizades. Procure também fazer atividades físicas ao ar livre, cuide da sua alimentação e mantenha seus exames em dia. Assim, você pode prevenir doenças muito importantes como ansiedade e depressão. E procure a ajuda de um psicólogo se sentir necessidade, pois a vida é feita de relações, e quanto mais saudáveis, melhor. Espero que tenham gostado do Mente Sábia de hoje. Para a sua saúde emocional, lembre-se, anapiazapsicóloga.com, Piazza com 2 Es, ou 8176-2138. Um excelente final de semana a todos, obrigada pela companhia e até a próxima semana. Esse foi o quadro Mente Sábia, então, sobre a nossa relação com o meio ambiente, sempre aos sábados aqui no nosso programa Estação Saúde. Então, voltando aqui com a doutora Vanessa Cabreira, falando sobre como os descuidos com o meio ambiente podem afetar a saúde, nós temos mais uma pergunta de ouvinte aqui no nosso WhatsApp. O Elton, do Partenon, tem a dúvida, doutora. Então, água de filtro não é aconselhável para consumir? Então, Elton, na verdade, a água de filtro não é que não seja aconselhável para consumir. Claro que é possível consumir a água do filtro, mas o filtro, como diz o nome, ele vai filtrar as impurezas, mas ele não vai matar as bactérias que, porventura, possam estar na água. Então, o filtro, ou esses mineralizadores, ozonizadores, eles incluem substâncias na água, o filtro filtra as impurezas da água, mas eles não matam as bactérias que porventura possam estar ali contidas. Então, na realidade, a melhor opção é ferver a água. Então, usa o filtro, usa o mineralizador, ferve a água e coloca neles. Exato. Daí, além de tirar as impurezas, Exato. ainda mata as bactérias. Tá perfeitamente seguro. Perfeito. Então, a segurança é muito importante, inclusive a segurança da água, né? Sem dúvida, até porque quando a água não está em estado puro, ela pode causar doenças bem severas, como a gente falou anteriormente, como a gastroenterite,
que pode gerar até uma internação hospitalar, que pode, principalmente em crianças, idosos, como a gente falou, pode ser uma doença grave. E atualmente a gente sabe como é que está o nosso sistema de saúde, com as emergências lotadas, é bem complicado uma doença assim que pode ser evitada por uma precaução bem simples como ferver a água. Às vezes a gente acaba não tendo a dimensão, a gente pensa que está prejudicando o meio ambiente um pouco, mas é só eu, e a pessoa não tem ideia de que está prejudicando a própria saúde de uma forma grave, doutora. Sem dúvida, bem grave mesmo. E outra questão que é muito debatida hoje em dia é a questão dos agrotóxicos. Então, falando de alimentação, quais são os riscos dos agrotóxicos e como evitá-los? Os agrotóxicos, eles são colocados tanto nas vegetais, frutas, verduras, primeiro, ou por pulverizadores, né, que são colocados com aqueles aviões, o pessoal já deve ter visto quando vai viajar. Nesse caso, o risco maior é que quando se pulveriza, o vento pode levar esses agrotóxicos para locais próximos, então atinge as pessoas pela via aérea, então pode intoxicar assim. Ou então, pode ficar presente na casca ou na própria folha da verdura, enfim. O Brasil tem uma legislação que permite uma quantidade, assim, entre aspas, aceitável de agrotóxicos nos alimentos. Claro que aceitável é um termo, assim... O que é esse aceitável, né? Em quesito de saúde. Exato. Então, para diminuir a quantidade de agrotóxicos ou de pesticidas que podem ficar, o resíduo disso nos alimentos, a gente pode ou descascar os alimentos, né, as frutas, enfim, o que for possível, mas aí em alguns alimentos a gente perde um pouco o valor nutricional, né, porque a casca contém fibra, enfim. Então, pode lavar bem, quanto mais se lava, melhor, porque aí se diminui a quantidade de agrotóxico presente ali, porque ele fica na casca do alimento. E as folhas, o que for possível também, lavar o máximo possível, porque daí também se diminui a quantidade de agrotóxico e pesticida presente ali. Então, vamos a uma pergunta de ouvinte, porque o nosso tempo está se encerrando. Dentro desse tema, o Juarez da Glória, ele diz, alguns dizem que é com sabão, outros com água quente ou água corrente. Como é que eu devo lavar os alimentos? Qual é o correto? Então, os alimentos com água quente fica meio complicado, porque vai murchar a folha da alface, vai ficar meio complicado. Uma forma muito fácil de lavar os alimentos ou diminuir a quantidade de agrotóxico, até de bactérias, é deixar, por exemplo, a folha da alface, do vegetal folhoso, de molho em água com algumas gotinhas de hipoclorito. Hipoclorito é a clorofina. Clorofina. Isso. Algumas gotinhas. Claro, não vai colocar lá metade do vidro de clorofina, porque gotinhas de clorofina. Gotinhas. Ou até mesmo de vinagre. Também ajuda a limpar. Perfeito. Então, coisa simples, que se tem em casa, a gente pode ajuda o meio ambiente, ajuda a saúde. Exatamente. Então, o nosso tempo, como eu disse, está se encerrando. A gente agradece muito a presença da doutora Vanessa Cabreira, da Clínica Popular Central de Consultas. Eu é que agradeço a oportunidade. Conversamos aqui com ela, então, sobre os riscos à saúde de não preservarmos o meio ambiente. E agora, como todo sábado, as suas dicas sobre micologia com a bióloga, farmacêutica e responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, Patrícia Huguin Chagas. Dica Bioslab. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação com mais um quadro Dicas Bioslab. Iremos abordar as micoses das unhas provocadas pelo gênero Cândida. A Cândida é um fungo em forma de levedura. Então, essas micoses das unhas, elas atingem com predileção os adultos, sobretudo do sexo feminino. Essas micoses das unhas, se não tratadas, persistem por muitos anos, atacando as mãos e os pés. Eu posso citar para vocês que os sintomas mais frequentes
são a deformação e o esfarelamento da unha que se descola do dedo. Então, esta micose da unha, ela atinge de 3 maneiras. Sobre a borda da unha, que fica espessa e partida, inclusive mostrando estriações irregulares e de cor amarelada. Pode atingir a base da unha, iniciando-se na cutícula e deteriorando a sua superfície. Forma placas brancas sobre a unha, atingindo toda a área e provoca, inclusive, um odor desagradável. Eu posso lhe falar que até um pouco tempo atrás, a micose de unha era um tipo de micose de difícil cura, inclusive levando o paciente ao desânimo e ao abandono do tratamento. Então, meu querido ouvinte, a explicação para isso é que há 10 anos atrás, tratar uma micose de unha exigia muito tempo e muita persistência, e com poucas chances de cura. Eu digo a vocês que na maioria desses casos, a gente observa que a dobra periungueal se apresenta tensa, dolorosa, tumefacta e pela pressão causada pode inclusive eliminar um material seropurulento. No caso, citando essas micoses provocadas pelo gênero Cândida, por este fungo em particular. Então, essas onicomicoses, conhecidas como micose de unha, são frequentes entre as mulheres, particularmente aquelas mulheres que põem mais em contato com água, as cozinheiras, as lavadeiras. No caso, citando os homens, pode ocorrer nos lavadores de louças, manipuladores de frutas, nos jardineiros, entre outros. As micoses causadas pelo fungo Cândida geralmente começam por descolamento ungueal, que a gente chama de onicólise. Esse descolamento ungueal pode ser traumático e posteriormente instala-se então o fungo causador da micose. Então, às vezes, torna-se difícil distinguir clinicamente se a micose, a onicomicose, é causada pelo fungo Cândida ou por uma classe de fungos também conhecida como dermatófitos, que são fungos filamentosos, em que o agente decompõe a queratina, que é uma proteína que nós temos na unha, na pele e no cabelo. Entretanto, eu quero deixar bem claro para você que o diagnóstico final deve ser sempre laboratorial. E como é feito então? Através do exame micológico, pois todo tratamento de onicomicose, a tendência é ele ser prolongado e custoso. Então nós temos que ter todos esses cuidados. Inclusive eu vou citar para vocês alguns cuidados que vocês devem ter, inclusive ao fazer as unhas. Use sempre instrumentos esterilizados. Hoje eu digo para vocês, nós temos uma segurança, uma garantia em que os instrumentos esterilizados sejam feitos em autoclave. Então, devemos inclusive evitar calçados apertados, não usar toalhas e calçados de outras pessoas. Então, no geral, a micose, ela tem maior incidência no verão e a umidade é o principal fator causador do aparecimento dessa doença. Portanto, a melhor atitude a tomar é realizar um exame micológico em um laboratório especializado e de confiança, em que os laudos fornecidos são consequência de um trabalho sério e a coleta do material é realizada por profissional especialista, no caso, uma micologista. E para finalizar, meus ouvintes, em se tratando de micose, eu digo para vocês que podemos nos considerar felizes, pois atualmente contamos com um grande arsenal terapêutico que, quando bem utilizado, aceito e seguido pelo paciente, pode nos levar a um índice de cura aceitável. Esta é a dica do Laboratório Bioslab. No próximo sábado estaremos juntos com mais dicas Bioslab. Então,
essa foi a dica Bioslab, um quadro que também todo sábado aqui no Estação Saúde. E lembrando que você deve acessar nossa página no Facebook, Estação Saúde Talk Show, porque lá, além do programa que você ouviu hoje aqui ao vivo, nós temos ainda matérias exclusivas, vários conteúdos, inclusive uma matéria sobre a Ecobarreira, que é uma outra iniciativa do meio ambiente muito legal instalada aqui em Porto Alegre. Conversamos com o professor Gino Gelling. Então confira a nossa página Estação Saúde Talk Show no Facebook. E encerrou o nosso tempo. Nós desejamos um excelente final de semana para você, ouvinte, até sábado que vem. Então fique com a nossa música, nossa dica musical do Claudionei Costa. Bom sábado.